Então, o que aconteceu, né? Vamos traçar aí esse paralelo aí do... Temas da semana. Da semana. A gente está batendo na tecla aqui de ETFs à vista de Bitcoin há um bom tempo, porque é a principal narrativa inerente à cripto que está trazendo essa ânsia aí, essa antecipação para que cripto se valorize. Isso tudo começou a ficar um pouco mais grave, né? Um pouquinho mais à risca, depois da fake news que o portal do Cointelegraph divulgou. Jogaram a culpa no estagiário, eu duvido que tenha sido, mas... E, salvo engano, subiu na hora que foi divulgado, tipo, 10%, Foi 10% e aí depois hora. surgiu a notícia que era mentira e devolveu quase tudo, mas ele continuou subindo subsequentemente. Isso, e esse foi o medo que surgiu no mercado de FOMO, falando não, né, mas vamos supor que o mercado seja uma pessoa, ele estava falando aqui, a aprovação do ETF não estava precificada, né? Se a fake news fez com que o preço subisse, a aprovação não estava valorizada. Como essa fake news surgiu provavelmente de algum insider, e a gente já estava com aquela sensação de que ia aprovar, estava muito próximo de aprovar, as pessoas acreditavam ainda mais que estava mais próximo ainda dessa aprovação. Como viram que não estava precificada, muita gente começou a comprar em cima dessa possível aprovação que está iminente, tá? E a gente ficou nesse limiar aí por praticamente uma semana, até que ontem, tá? A gente teve mais um gatilho, que foi, aliás, anteontem, tá? A gente teve mais um gatilho, que foi uma notícia vazada de que o pessoal da Grayscale já estaria conversando com o pessoal de negociação da SEC para de fato converter o GBTC, que é o fundo de Bitcoin deles negociado em bolsa, em um ETF à vista. Isso trouxe mais aquilo, né? Se os caras já estão na fase de negociação, cara, é agora. A gente está muito próximo. E aí, 2 dias depois, foi ontem, a gente teve o pedido sendo registrado, o pedido de um ETF à vista de Ethereum sendo registrado na Nasdaq pela BlackRock. E aí, você fala, cara, se os caras já estão adiantando esse passo para pedir já o Ethereum, surgiram as possibilidades, né? Muito bom como eles usam esses números, mas são estatísticas, de que a gente tem uma janela de 7 dias, hoje já 6, tá? Então seria até semana que vem, muito forte, para que o ETF de Bitcoin, os ETFs de Bitcoin, sejam aprovados. Então, praticamente 99% de certeza de que até 10 de janeiro esse ETF é aprovado, com uma possibilidade grande de nos próximos 6 dias esse ETF ter sido aprovado também. Com o pedido do ETF de Ethereum logo na porta. Cara, isso tudo juntou, tudo numa coisa só. Foi Ethereum subindo, aí o ecossistema da Ethereum subiu porque Ethereum subiu, então Lido subiu, Bitcoin já estava subindo, aí moeda de jogo está subindo também por outras coisas, mas o ecossistema de gaming, que indiretamente alimenta o ecossistema da Ethereum, também estava subindo. Então, cara, foi um frenesi de tanta coisa acontecendo, tudo subindo, que dá até um pouco de medo de você ver, mas o mercado parece que a gente está em bull market em 2021 de novo. Mas foram esses os principais gatilhos. O grande ponto é, nada ainda aconteceu. Tudo continua na fase do tamo perto, tamo quase lá. Eu acho, é um ponto aqui, eu particularmente não acho que a destrava de valor vem ainda esse ano. Eu acho que, obviamente, já veio porque já subiu pra caramba, mas eu não acho que o bull market de fato vem esse ano, é só o início do bull market. Eu acho que esses gatilhos têm que se materializar. E especificamente, eu acho que o ETF de Ethereum vai gerar mais discussão do que o ETF de Bitcoin. E se a SEC aprovar rapidamente, vai ser um tiro no pé gigante da argumentação que ela tem em relação à cripto de forma geral ofertada via exchange. Assim, porque você vai criar uma contra-argumentação de é favorável, é contrária, que não é nada condizente com a postura deles. Bitcoin é até argumentável, porque Bitcoin, eles têm se posicionado menos contrários por não ser um ativo que tem yield, por já ter bastante tempo de mercado, já ter parecer ou fala de ex-representante da SEC que dizia que não era realmente o valor mobiliário, etc, etc. Agora, Ethereum, eu acho que é uma discussão bem mais embaixo. E aí eu acho que halving destrava, tem uma questão também que foi o negócio da guerra, que foi numa janela curta de tempo, gerou uma correlação super alta do ouro e do Bitcoin, e foi realmente uma destrava de valor. Eu diria que a última pernada de cripto foi em função de ETF, que foi ontem e anteontem. A anterior tinha sido essa narrativa de reserva de valor, que era a guerra começando, você tinha ouro se valorizando, as pessoas buscando proteção, taxa de juros estava muito alto, que teoricamente é até um contrassenso contra a reserva de valor, mas nesse caso você teria um gatilho, porque haveria um risco de cauda de alguma empresa grande quebrar, alguém quebrar, ficar insolvente por conta da taxa de juros, e aí acabou destravando esse valor para Bitcoin e indiretamente para as outras, né? Ethereum nem tinha subido na época, inclusive Ethereum subiu para caramba ontem, nessa última pernada. Assim, porque quando o Bitcoin subiu primeiro,
parecia que tudo tinha ficado estático, não tão estático, as coisas subiram marginalmente, mas Bitcoin realmente subiu bastante, e Ethereum não subiu assim, subiu pouquíssimo, foi até bizarro, que eu falei, pô, tô numa posição alavancada em Ethereum, eu deixei mó dinheirão na mesa, devia ter colocado em Bitcoin. E aí ontem, especificamente com essa notícia do ETF, Ethereum também andou. Eu vou pegar aqui o comentário do Marcelo, ó, falando que o que me inspira é que muitos fundos quantitativos, hedge funds quantitativos, né, como o Millennium, estão muito interessados em investir em cripto. Cara, isso aqui, ó, é muito interessante porque você consegue traçar o paralelo com os pedidos de ETFs, tá? Eu não acho que uma coisa, aliás, tem direta relação com a outra. O próprio Larry Fink, CEO da BlackRock, ele até ano passado, sei lá, era um dos caras mais vocais contra a cripto, falando que cliente nenhum dele investiria nessa porcaria, não lembro quais palavras exatas que ele usou. E esse ano mudou. Esse ano a visão dele mudou muito. E eu não acredito que seja porque ele passou a gostar de cripto. Mas o grande ponto é que se ele está se rendendo, ele está indo contra as palavras dele agora há pouco tempo atrás, é porque a demanda dos clientes dele existe. Tá? E se todos os outros hedge funds as outras assets estão fazendo a mesma coisa, é porque a demanda está lá. Eles não estão fazendo isso porque eles gostam de dinheiro. E se o seu cliente quer um produto e você consegue ganhar dinheiro com um produto que você pode oferecer para o seu cliente, ele vai atender. Então, E as assets também, né? Porque o hedge fund nada mais tem do que, assim, primeiro, quem é cliente da BlackRock? É um hedge fund, geralmente. Sim, sim. Quem é cliente do hedge fund? É o cotista do hedge fund. É a mesma coisa de venture capital. Todo mundo sabe que inteligência artificial vem sendo uma bolha. E provavelmente a maioria das coisas está sobreprecificada. Não todo mundo, porque senão ninguém estaria comprando. Mas, de fato, é uma bolha, está sobreprecificado, o negócio está subindo pra caramba e muita coisa não tem racional. Ok. Por que os fundos continuam comprando? Por que VC continua comprando? Porque o cotista, que é o cliente daquele negócio, quer que o cara esteja exposto em inteligência artificial. E se ele não tiver exposto em inteligência artificial, o cara do fundo vai embora. Sim. Então, no limite, é o cotista que incentiva isso. Vamos supor, multimercado brasileiro. Você tem um monte de multimercado esse ano que está performando mal. Tem uma janela específica. Assim como nos últimos anos performou bem. Cara, o cliente pega o dinheiro e vai embora. Não quer dizer que o produto seja ruim, é um momento de mercado. Mas se o cara não investe em cripto, cria uma pressão se o cliente dele quer que ele passe a investir. No caso desses fundos, é um cliente muito mais institucional, mais velho, que provavelmente vai demorar um pouco para entender a tese ou até então não entende de forma acentuada. Mas, cara, tem muito fundo até no Brasil e lá fora que tem incentivo a investir em cripto. Aqui no Brasil a gente já tem os ETFs. Mas assim, tem muito fundo que não pode investir pelo regulamento que ele foi feito 5, 10 anos atrás. Então, assim, eu acho que vai existir uma destrava de valor grande porque o cotista vai começar a querer que o cara tenha um fundo multimercado, por exemplo, investe em tudo. Cara, e ele busca um índice de Sharpe bom, que é a relação de risco e retorno. O quanto de risco você está tomando para ter determinado nível de retorno. Que isso significa? Cara, a pluralidade, a diversidade que aquele fundo tem ali, a diversificação daquele fundo. Então, se você coloca cripto, isso é comprovado mesmo que no índice pequeno, o índice de Sharpe melhora. Não tem por que um fundo em alocação de capital, em teoria moderna de carteira, acabar não tendo esse produto. Sim. Então, indiretamente ou invariavelmente, a gente vai ter uma tendência de longo prazo que, na minha percepção, é os cotistas quererem que o fundo tenha cripto, e aí, por consequência, o cara do fundo vai querer que a casa que atende ele ofereça esse negócio. Que eu acho que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Mesmo com a SEC criando N razões para que cripto seja mal vista, agora você tem um enforcement do mercado de que é aquele produto, cara. Pô, a gente ouviu gente de mercado tradicional falando que esse negócio era a reserva de valor digital, às vezes num tom jocoso ou de brincadeira, mas porque o mercado tá olhando dessa forma agora. Então, eu sou mega bullish e eu acho que existe um incentivo muito grande para esses produtos acabarem passando nos Estados Unidos. Aqui, ó, até para ilustrar, né, o Agamenon comentou essa notícia. Vou aproveitar o comentário do Agamenon para fazer um merchan pessoal, tá aqui no meu Twitter, todo dia de manhã, e também no nosso Telegram da Genial em Cripto aqui, então nosso Telegram exclusivo de cripto, que você pode acessar no primeiro link da descrição aqui. Basta se cadastrar ali, tá? Então, depois que você se cadastrar, você é jogado para uma outra página que tem o acesso ao grupo do Telegram. Em ambos os canais, tá? Minhas redes pessoais e no Telegram, eu solto as principais notícias do dia. E uma delas foi exatamente essa que a Agamenon trouxe, tá? Que a UBS allows wealthy clients to trade crypto ETFs in Hong Kong. Que é basicamente não só nos Estados Unidos. Então, o mundo inteiro está caminhando para isso, tá? Então,
o instrumento institucional está tendo que se abrir para o que o cliente quer fazer, porque o cliente quer, e ponto final. Então, se eles conseguem monetizar em cima disso, eles vão permitir que isso aconteça. Então, você vai ter, no caso da UBS aqui, clientes com uma renda bem mais alta podendo tradear cripto em Hong Kong também.